Sou João Arantes, Universidade Federal de São Paulo, e nessa videoaula aqui a gente vai continuar o nosso estudo aqui sobre o polimorfismo, né? Bom, então eu peguei aqui um exemplo de um site aqui muito legal, que é esse guru99.com, que tem um exemplo aqui de polimorfismo ah, bem legal relacionado com figuras geométricas, né? Então ele definiu duas classes aqui, a classe quadrado e a classe círculo, tá bom? Então o que que ele fez, né? Falou, olha, se você passar o olho aqui rapidamente, você vai ver que as classes elas têm métodos ou funções, né? Com o mesmo nome, né? Então, por exemplo, tem um método, uma função chamada nome, tem uma função chamada perímetro, tem uma função chamada área. E o outro, círculo também. Tem uma função chamada nome, uma função perímetro, uma função área, né? Então, o que acontece, né? Esse aqui é um quadrado. Como é que você calcula o perímetro do quadrado? 4 vezes a soma dos quatro lados, né? Então, 4 vezes o lado, né? E como é que você calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado, né? No círculo, né, o que você vai precisar? Enquanto que no quadrado você precisava do comprimento do lado, no círculo você vai precisar do raio, né? Então, ele, para calcular o perímetro, é 2πr, né, 2π vezes o raio, e para calcular a área, πr2, π raio ao quadrado. Ao quadrado são esses dois pontinhos aqui, né? Só lembrando aqui para a gente, o número π a gente precisa importar, então. Então, ele falou, olha, da classe matemática aqui, né, importe o π, né? Bom, o que que acontece? Então você vê aqui que por que que o polimorfismo, né? Funções, por exemplo, que têm o mesmo nome, por exemplo, perímetro, né? Eles executam tarefas diferentes. Aqui no perímetro, quando é para quadrado, classe quadrado, ele multiplica por 4 vezes o lado, né? O perímetro, quando é um círculo, é 2π vezes o raio, né? Então, né, eles calculam de forma diferente. Então, vamos ver aqui, né? Então, no primeiro exemplo aqui, a gente vai inicializa as classes, né? Então, só subindo aqui, né? A classe quadrado aqui, né? Então, ele cria um objeto que está chamando quadrado 1 da classe quadrado com o lado igual a 10. E o círculo 1 da classe círculo com o raio igual a 1, né? Então o que acontece? Criei aqui um vetorzinho que estão esses dois objetos e eu vou fazer um for. For, eu estou chamando qualquer, poderia chamar de x, estou chamando figuras que faz mais sentido, né? For figuras kim que estiver nesse conjunto aqui de figuras, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai para o primeiro aqui, né? Ele vai figuras.nome. Figuras.nome do primeiro é quadrado, né? E perímetro, vai escrever perímetro, e figuras.perímetro. Figuras.perímetro aqui é 4 vezes o lado, né? Depois, eu vou aqui no figuras.nome área, então o nome área aqui vindo para o primeiro, área que vai ser lado vezes lado, né? Não, primeiro, desculpa, figuras.nome é quadrado, né? A área aqui, figuras.área, é o lado vezes lado, né? Então ele vai imprimir primeiro o perímetro e a área para o quadrado, depois vai imprimir o perímetro e a área para o círculo, né? Só veja o seguinte, né? Olha só que legal essa parte do polimorfismo, né? Você vê, a função que ele está chamando é perímetro, a função que ele está chamando é área, né? Apesar de eles estarem em classes diferentes aqui, eles têm o mesmo nome. Na hora de usar a rotina, só se chama uma vez, né? Você imagina se tivessem nomes aqui diferentes, eu teria que colocar figuras perímetro do quadrado, figuras perímetro do círculo, né? Ia ficar mais complicado. E com isso aqui eu reduzo a quantidade de código, né? Então essa é a ideia aqui do polimorfismo, né? A mesma função perímetro, né? Quando é quadrado, ela calcula o perímetro de um jeito. Quando é um círculo, ela calcula o perímetro de outro jeito, tá bom? Então é isso aí, pessoal.